Agora eu vou falar sobre intervalos e intervalos. Quais são os tipos de intervalos que nós temos? Intervalo melódico, intervalo harmônico, intervalo simples, intervalo composto. Olha só, quando eu tenho uma nota, eu executo, né? Uma nota, por exemplo, Fá e a nota Dó. Eu estou executando uma nota depois da outra. Uma nota, depois eu executo a outra. Quando eu executo uma nota e depois que eu executo a outra, eu tenho um intervalo melódico. Uma nota só sai depois que eu executo a outra. Eu executo uma nota, depois eu executo a outra. Isso é um intervalo melódico. Mas e quando eu executo duas notas, ou três, ou quatro ao mesmo tempo? Por exemplo, eu pego aqui o teclado do piano, né, ou o teclado do órgão, e executo três ou quatro notas de uma vez só. Esse caso aqui. Aqui eu executei duas notas ao mesmo tempo. Imagina eu apertando duas notas, duas teclas ao mesmo tempo aqui do órgão. Ou executando no violino duas notas ao mesmo tempo, ou no violoncelo, ou, por exemplo, qualquer outro instrumento. Se eu aplicar ou executar duas ao mesmo tempo, eu estou falando de intervalo, o quê? Harmônico. Intervalo harmônico é quando eu executo duas notas, ou três ou quatro ao mesmo tempo. Intervalo harmônico. Já quando eu executo uma, depois executo a outra, é melódico. Então essa é a diferença entre intervalo melódico e intervalo harmônico. Agora, o que é intervalo simples? O que é intervalo composto? Quando intervalo é a distância entre uma nota e outra. Quando essa distância de uma nota e outra só vai até uma oitava, é o intervalo simples. Como é que eu vou contar aqui esse intervalo, por exemplo? A primeira nota aqui na clave de Sol, né? A primeira nota é a nota Fá. Então vamos lá. Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então eu vou contar aqui, ó, da primeira, a primeira também entra na conta, ó. Fá, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Esse aqui é o intervalo de quinta. Então vamos colocar aqui, ó, intervalo de quinta. Ele ultrapassou uma oitava, ou seja, o intervalo de oitava passou de 8? Não. Se não passou de 8, é o intervalo o quê? Simples. Intervalo simples. Agora, por exemplo, aqui, eu tenho lá a nota Fá. Vamos lá, contando. Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, ó, chegou, e Sol, é de nona, intervalo de nona. Então, intervalo de nona. O intervalo de nona passou de 8, né? Se passou de 8, não é mais um intervalo simples, é um intervalo o quê? Composto. Aqui, por exemplo, o intervalo de quinta não passou de 8, né? Então, se não passou de 8, é o intervalo simples. Então, agora eu sei a diferença de intervalo simples e composto. O intervalo simples, ele vai até uma oitava. Até uma oitava. Não pode passar de uma oitava, o intervalo simples. Já o intervalo composto, ele passou de uma oitava, certo? Então, se passou, pode ser intervalo de nona para cima, ó, de nona para cima, já é composto. Essa é a diferença de intervalo simples, composto, e também melódico e harmônico. Agora sim, eu vou relembrar a fórmula de compasso em 4. Olha só, por exemplo, eu vou usar a clave de Sol, mas cada aluno deve usar a clave do seu instrumento. Clave de Fá ou clave de Dó, né? Olha só, fórmula de compasso em 4. Na forma de compasso, o número superior é 4. Em
indicando que nesse compasso aqui eu vou ter o quê? 4 tempos, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? 4 tempos. E o número de baixo? Para que serve o número de baixo? O número de baixo é o quê? É a figura que vai ocupar um tempo nesse compasso. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 4. O número de baixo, eu já tenho que ter decorado na minha cabeça aquela tabela. Quando eu falo 1 é semibreve, o 2 é mínima, o 4 é semínima, o 8 é colcheia e 16 semicolcheia. Então, eu estou falando que eu tenho 4 tempos e cada tempo ou cada movimento, quem vai ocupar vai ser a semínima nesse caso aqui. Então, nesse compasso aqui, por exemplo, vou dividir aqui. Nesse compasso só cabe 4 semínimas. Olha aqui, ó. Olha, só cabe 4 semínimas. 1, 2, 3, 4. Por que só cabe 4? Porque eu falei que o número de baixo aqui, ó, tenho 4 tempos, ó. 4 tempos. 1, 2, 3, 4. E eu usei semínima, por quê? Porque aqui, o número 4 indica que a figura que vai ocupar o tempo é uma semínima. Certo? Se, por exemplo, aqui, se não fosse o 4 aqui, e se fosse o 8? 8 é colcheia, então seriam 4 colcheias. De novo, quantidade de tempos é 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Mas que figura que ocupa cada tempo? É a colcheia, então seriam 8 colcheias. São 4 colcheias, quer dizer, ó. 1, 2, 3, 4 colcheias. Essa é a fórmula de compasso, né, em 4. E como é que fica o movimento? O movimento começa assim, ó, gesto preparatório, né? Aí, ó, vamos lá, preparatório, preparei. Então movimento 1 aqui, ó. 1, ó. 1. Qual que é o movimento 2 agora? 2. E o movimento 3? 3. Então, esse é o movimento 3. 3. E qual que é o movimento 4? Eu descendo de novo. Então, o movimento 4 agora vai ser descendo aqui, ó. Então, como é que fica? 1, 2, 3, 4. De novo. 1, 2, 3, 4. Essa é a forma de compasso em 4. E agora, a fórmula de compasso em 3. Então, vai ser assim. A fórmula de compasso em 3, o número superior aqui é 3. Então, o número superior vai ser 3. Agora, pensa comigo. Se o número superior é 3, quantos tempos que eu tenho? Tenho 3 tempos, certo? Então, já se prepara para 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenho 3 tempos. Se eu tenho 3 tempos, o número superior só me diz uma coisa, que eu tenho 3 tempos. Agora, que nota que vai ocupar um tempo nesse compasso? Por exemplo, aqui, ó. Se eu escolher, por exemplo, se eu colocar o 4 aqui embaixo, quer dizer o quê? Que eu tenho quantos, ó? Quantos movimentos que eu vou ter? 3.
Mas que nota que ocupa o movimento? O 4, de acordo com a tabela comparativa, né? 1 é semibreve, 2 mínima, né? 4 é semínima. Então vão ser, quantas semínimas que eu vou colocar aqui? Vão ser apenas 3 semínimas. Por quê? Porque eu disse que o número 3 aqui, ó, indica quantos tempos, ó. Não falei que são 3 tempos, ó. 1, 2, 3. E o número de baixo, não falei que é semínimo? Então, ó, semínima, semínima, semínima. Por exemplo, se fosse aqui embaixo, por exemplo, fosse 16, significa o quê? De acordo com a tabela comparativa, vamos lá. 1, semibreve, 2, mínima, 4, semínima, 8, colcheia, 16, semicolcheia. Então aqui, ó, seriam o quê? Eu estou falando que cabe 3 movimentos. 1, 2, 3. Que nota que ocupa cada movimento? Eu estou falando que é de semicolcheia. Semicolcheia, semicolcheia, semicolcheia. E como que fica o movimento? Ó, eu tenho um gesto preparatório, né? Aí eu vou fazer 1, 2, 3. Então, como é que vai ser? 1. Olha isso. 1, não é isso? Aí, qual que é o movimento 2? 2. Qual que é o movimento 3? 3. Então é assim que faz. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, essa é a forma de compasso em 3. E agora a fórmula de compasso em 2. Como assim forma de compasso em 2? Quando eu falo de forma de compasso em 2, eu estou dizendo que o número superior é 2. Certo? Muito bem. O número superior é 2, então eu vou ter 2 tempos. 1, 2. De novo, 1, 2. Forma de compasso em 2 tem 2 tempos. Agora pensa comigo aqui. O número 2 só disse que eu tenho 2 tempos, não me deu nenhuma outra informação. Agora eu vou perguntar. O número de baixo vai indicar que nota que vai ocupar um tempo nesse movimento. Então, por exemplo, se eu colocar o 8 aqui embaixo, o 8, de acordo com o quadro comparativo, vamos lá, 1 semibreve, 2 mínima, 4 semínima, 8 é colcheia. Então quer dizer o quê? Que eu vou ter 2 colcheias. Por que 2 colcheias? O número superior disse que só posso ter 2 figuras. Eu coloquei 1, 2. Agora o número de baixo me fala que figura que vai ser. Se é colcheia, então é colcheia e colcheia. E fechei o compasso. Não cabe mais notas aqui no compasso. Certo? Então aqui é a fórmula de compasso em 2. E como é que fica o movimento de condução? Né? O movimento de condução é 1, 1 e depois o 2 descendo. 2. Então, 1, 2. 1, 2. Então, essa é a fórmula de compasso em 2. Agora eu vou falar sobre tercinas. O que são tercinas? O que quer dizer tercinas? Por exemplo, se eu tenho lá, por exemplo, um compasso 4x4, por exemplo, mas pode ser qualquer compasso. Eu tenho lá o número de cima, o número de cima ele me diz que eu tenho 4 tempos. Até aqui ele só me deu uma informação, tenho 4 tempos, ok. Aí, o número de baixo vai me dizer que nota que ocupa um tempo, certo? Pense que aqui é um pentagrama, né? 5 linhas. Então, olha só. 4 tempos, eu vou ter quantos movimentos de condução? 4, né?
1, 2, 3, 4. Aí tudo bem. Quantas notas cabem nesse compasso? Vamos supor que aqui, ó, é um compasso, aqui é outro. Tudo bem. Quantas notas cabem dentro desse compasso? Só cabe 4 notas. Agora, que figura? Vamos supor que eu coloco aqui, ó, o exemplo. Eu vou colocar o número, por exemplo, 4. Mas poderia colocar o 1, poderia colocar o 2, poderia ser o 4, pode ser o 8. O 1 seria semibreve, o 2 mínima, 4 semínima, 8 colcheia, 16 semicolcheias, né? Tudo bem, eu escolhi 4. Então, só cabe 4 notas aqui, certo? Ó, que nota que vai caber? Que notas que são essas, as 4? Eu falei que são semínimas, então são 4 semínimas. 1, 2, 3, 4. 4 semínimas, certo? Mas eu não respondi ainda o que é tercina. Mas eu vou responder agora. Cada nota aqui, cada nota, eu consigo dividir, a divisão normal é sempre dividir em 2. Ou seja, uma semínima equivale a 2 colcheias. Então, uma semínima, eu estou dizendo que são 2 colcheias. Essa é a divisão normal. Ou seja, a colcheia também eu consigo dividir em 2. E no caso, seria semicolcheia. Então são 2 semicolcheias aqui. Perceba que sempre eu vou dividindo em 2, ó. Semínima igual a 2 colcheias. Uma colcheia é 2 semicolcheias. E sempre vai sendo dividido em 2, certo? Então, agora pense o seguinte. Vamos supor agora, que eu queira quebrar esse padrão aqui, ó. Vou quebrar esse padrão. O padrão é dividir em 2, ó. Cada nota você vai dividir em 2. E se eu dividisse a nota em 3, em vez de 2? Aí seria uma tercina. Que nem, por exemplo, aqui. Em vez de eu colocar uma semínima aqui, ó. Aqui cabe uma semínima. Onde eu apaguei, cabe uma semínima. Porque, ó. Eu não falei que são 4 notas? Ó, 1, 2, 3. Está faltando uma nota aqui dentro. E que nota que está faltando aqui dentro? Deveria ser uma semínima, já que eu coloquei número 4. Só que aí, o compositor, ele sabe também que só caberia uma semínima aqui. Mas ele resolveu colocar uma tercina, certo? Vamos supor que ele coloca lá uma tercina. Ele coloca 3 notas. E indica que é uma tercina. Então, olha o que ele fez o compositor aqui. Eu falei que cabia 4 figuras. Ó, 1, 2, 3, e aqui deveria ser uma semínima. Deveria ser uma semínima. Mas este compositor aqui, o que ele fez? Ele colocou 3 notas. Eu vou executar 3 notas aqui e ainda ele indicou, ele escreveu aqui em cima, ó, 3. Então deveria ser uma nota, mas eu vou executar 3 notas. Então isso aqui é uma tercina. Entendeu?